público passa ou não passa? E a frustração de um povo no dia em que o presidente da República apareceu no Oiapoque. Oiapoque acaba frustrada. O encontro aconteceu do outro lado da fronteira. Os 15 mil habitantes de Oiapoque prepararam uma festa para receber o presidente. Aulas suspensas, bandeirinhas para as crianças e até um monumento para ele inaugurar. O cenário perfeito para uma grande frustração, porque a visita tão esperada não estava incluída na agenda oficial. Temos que ver a França do Oiapoque, não da França para o Oiapoque, né? Temos que olhar daqui, não de lá para cá. O encontro entre os dois presidentes aconteceu do outro lado da fronteira, em Saint-Georges-de-l'Oyapock, na Guiana Francesa. O toque de exotismo ficou por conta de Modestine Francis, que é dona do melhor restaurante do lugar. No cardápio do almoço, mutum recheada, uma ave silvestre cuja caça no Brasil é considerada crime inafiançável. O mutum não é proibido para nós. No Brasil é? O Brasil não sabe, a francesa não é proibida. 3 consequências práticas acontecem em função deste encontro. Primeira delas, a população brasileira vai aprender francês nas escolas públicas do Amapá. Aqui em Guiana, as escolas também vão ensinar português para os filhos dos franceses. Mas a maior de todas as consequências é tirar do papel um sonho de 15 anos, a construção de uma ponte ligando o lado francês da Guiana à fronteira. O presidente Fernando Henrique Cardoso discute com o presidente francês Jacques Chirac a crise do mercado financeiro internacional. Eles acreditam que Europa e América Latina não sofrerão consequências maiores pelo que está acontecendo na Ásia. Os dois presidentes se reuniram hoje na Guiana Francesa. A reportagem é da enviada especial ao Oiapoque, Bianca Vasconcelos. Um banquete de caças silvestres já esperava o presidente Fernando Henrique na Guiana Francesa. O presidente Jacques Chirac, que chegou há 3 dias, o recebeu com um forte e carinhoso abraço. Este encontro na fronteira é mais um passo para tornar viável um corredor de exportações entre o Mercosul, representado pelo Brasil, e a União Europeia, representada pela França. Mas para essa fronteira se tornar um corredor, os governos brasileiro e francês vão ter que asfaltar pelo menos 500 quilômetros de estrada e o presidente Fernando Henrique disse que não se preocupa com a crise das bolsas asiáticas. A confiança tanto do presidente Chirac quanto a minha são de que os países que estão envolvidos nessa crise são na Ásia, terão condições de superá-la e pela análise que nós dois fizemos, nem a Europa, nem a América Latina terão consequências maiores do que está acontecendo na Ásia. A Guiana é, usando a expressão correta, uma colônia na França, da França na América do Sul, e a França que ainda mantém aí pelo mundo várias colônias. A Guiana holandesa virou um país, o Suriname. A Guiana inglesa virou outro país. Mas a França, inclusive nos governos socialistas que tanto zelaram pelos direitos humanos dos outros países, manteve as suas colônias, inclusive a Guiana, que em outros tempos o presidente Jânio Quadros sonhou em invadir junto com as outras 2 Guianas, que ainda eram colônias, para anexar ao Brasil. É muito difícil a França abrir mão do ouro da Guiana em nome da independência daquela sua Guiana, daquela sua colônia. A fronteira com o Brasil. Dos nossos governos que você mesmo, Henrique Cardoso, de presidente do México. A gafe aconteceu ontem em Saint-Georges-de-l'Oyapock, na Guiana Francesa. O encontro dos dois presidentes durou cerca de 3 horas e foi encerrado com declarações de simpatia dos dois lados. Fernando Henrique saudou Chirac, agradecendo a hospitalidade em francês. Bem-humorado, o presidente da França lamentou não ser tão culto quanto o colega e não poder encerrar sua fala em português. Mas logo em seguida veio a gafe. Disse que estava feliz em receber mais uma vez o presidente do México. No final, todos se fizeram de desentendidos e posaram lado a lado, sorridentes, para uma foto oficial. A gafe do presidente francês foi justificada hoje pelo Palácio do Planalto. Eu imaginei que fosse o assessor de imprensa do presidente francês que fosse justificar, mas nós somos très gentils. O porta-voz Sérgio Amaral, embaixador, disse que os dois presidentes falavam sobre o México antes do equívoco.
De acordo com Sérgio Amaral, o presidente Fernando Henrique não considerou o episódio desabonador para o Brasil. Evidente. Jorge do Oiapoque, na fronteira da Guiana Francesa com o Amapá. Os dois presidentes acertaram a construção de uma ponte. Ela deve ficar pronta em 2 anos e meio e será uma porta de entrada da comunidade europeia no Mercosul. Fernando Henrique aproveitou... federais do Amapá. O presidente conversou com Chirac sobre a crise das bolsas e pediu salvaguardas internacionais contra os especuladores e disse que o Brasil escapou da crise. Os países que estão envolvidos nessa crise estão na Ásia, terão condições de superá-la e pela análise que nós dois fizemos, nem a Europa, nem a América Latina terão consequências maiores do que está acontecendo na Ásia. O presidente Fernando Henrique Cardoso discute com o presidente francês Jacques Chirac a crise do mercado financeiro internacional. Eles acreditam que Europa e América Latina não sofrerão consequências maiores pelo que está acontecendo na Ásia. Os dois presidentes se reuniram hoje na Guiana Francesa. A reportagem é da enviada especial ao Oiapoque. Eleitoral? De jeito nenhum. Aliás, nos últimos dias houve um festival de gestos eleitorais no país. Ontem o presidente Fernando Henrique, em visita ao Amapá, prometeu que lá os 6 mil funcionários não estáveis não serão demitidos. E sabe por que ele prometeu isso? Porque ele já sabe que não pode demitir ninguém, nem no Amapá, nem em Roraima. É que, Mônica, na Constituição existe um parecer jurídico agora do Ministério da Administração mostrando isso. Esses servidores federais no Amapá e em Roraima estão sob a administração estadual. Só o governador é que pode demitir. Mas 2 candidatos à reeleição tiram sua casquinha, né? O candidato à presidência da República, Fernando Henrique, e o candidato a senador, José Sarney. Claro, todos políticos, né, Mônica? Que beleza. Obrigada, Ana. Taxa de desemprego dos funcionários. Na Paula, os governadores devem estar em peso em Brasília desde ontem, pelo menos, não? Olha, Mônica, deveriam estar, sim. Porque isso só interessa a eles. Mas não estão, não, viu? Como o funcionário público federal não tem aumento de salário há 3 anos, a União não gasta muito com eles. Quem gasta são os estados. Em muitos casos, toda a arrecadação vai para o pagamento da folha. Quem deveria defender, então, o direito de demitir esses funcionários? Os governadores, claro. Mas algum governador vai levantar a bandeira da demissão num ano eleitoral? De jeito nenhum. Aliás, nos últimos dias houve um festival de gestos eleitorais no país. Ontem o presidente Fernando Henrique, em visita ao Amapá, prometeu que lá os 6 mil funcionários não estáveis não serão demitidos. E sabe por que ele prometeu isso? Porque ele já sabe que não pode demitir ninguém, nem no Amapá, nem em Roraima. É que, Mônica, na Constituição existe um parecer jurídico agora do Ministério da Administração mostrando isso. Esses servidores federais no Amapá e em Roraima estão sob a administração estadual. Só o governador é que pode demitir. Mas 2 candidatos à reeleição tiram sua casquinha, né? O candidato à presidência da República, Fernando Henrique, e o candidato a senador, José Sarney. Claro, todos políticos, né, Mônica? Que beleza. Obrigada, Ana. Taxa de desemprego. A seguir, no Jornal da Globo, o fim da estabilidade para o funcionário público passa ou não passa? E a frustração de um povo no dia em que o presidente da República apareceu no Oiapoque. E a porta acaba frustrada. O encontro aconteceu do outro lado da fronteira. Os 15 mil habitantes de Oiapoque prepararam uma festa para receber o presidente. Aulas suspensas, bandeirinhas, todas as consequências é tirar do papel um sonho de 15 anos. A construção de uma ponte ligando o lado francês da Guiana à fronteira com o Brasil. Dos nossos governos que você mesmo, Henrique Cardoso, de presidente do México. A gafe aconteceu ontem em São Jorge de Oiapoque, na Guiana Francesa. O encontro dos dois presidentes durou cerca de 3 horas e foi encerrado com declarações de simpatia dos dois lados. Fernando Henrique saudou Chirac, agradecendo a hospitalidade em francês.
bem-humorado, o presidente da França lamentou não ser tão culto quanto o colega e não poder encerrar sua fala em português. Logo em seguida veio a gafe. Disse que estava feliz em receber mais uma vez o presidente do México. No final, todos se fizeram de desentendidos e posaram lado a lado, sorridentes, para uma foto oficial. A gafe do presidente francês foi justificada hoje pelo Palácio do Planalto. Eu imaginei que fosse o assessor de imprensa do presidente francês que fosse justificar, mas nós somos très gentils. O porta-voz Sérgio Amaral, embaixador, disse que os dois presidentes falavam sobre o México antes do equívoco. De acordo com Sérgio Amaral, o presidente Fernando Henrique não considerou o episódio desabonador para o Brasil. Evidentemente, não é desabonador também para o México. No próximo domingo, no Baldio. O presidente francês Jacques Chirac comete uma gafe ao receber o presidente do Brasil na Guiana Francesa, bem perto da fronteira com o Brasil. Depois de elogiar a cultura de Fernando Henrique, que fala francês fluentemente, Chirac se referiu a ele como presidente do México. Souligne par là sa supériorité que je ne lui conteste pas sur le plan culturel et je le remercie néanmoins d'avoir tenu à dire quelques mots en français. Je voudrais dire ma joie d'accueillir ici, une fois de plus en France, le président du Mexique. Em menos de 2 dias, o jornal... O presidente francês Jacques Chirac comete uma gafe ao receber o presidente do Brasil na Guiana Francesa, bem perto da fronteira com o Brasil. Depois de elogiar a cultura de Fernando Henrique, que fala francês fluentemente, Chirac se referiu a ele como presidente do México. Souligne par là sa supériorité que je ne lui conteste pas sur le plan culturel et je le remercie néanmoins d'avoir tenu à dire quelques mots en français. Je voudrais dire ma joie d'accueillir ici, une fois de plus en France, le président du Mexique. Em menos de 2 dias, o jornal... Para o Amazônia em notícia. A facção dos estados endividados. Alguns gastam quase tudo que arrecadam no salário dos funcionários. Na Paula, os governadores devem estar em peso em Brasília, desde ontem, pelo menos, não? Olha, Mônica, deveriam... A União não gasta muito com eles. Quem gasta são os estados. Em muitos casos, toda a arrecadação vai para o pagamento da folha. Quem deveria defender, então, o direito de demitir esses funcionários? Os governadores, claro. Mas algum governador vai levantar a bandeira da demissão num ano eleitoral? De jeito nenhum. Aliás, nos últimos dias, houve um festival de gestos eleitorais no país. Ontem, o presidente Fernando Henrique, em visita ao Amapá, prometeu que lá os 6 mil funcionários não estáveis não serão demitidos. E sabe por que ele prometeu isso? Porque ele já sabe que não pode demitir ninguém, nem no Amapá, nem em Roraima. É que, Mônica, na Constituição existe um parecer jurídico agora do Ministério da Administração mostrando isso. Esses servidores federais no Amapá e em Roraima estão sob a administração estadual. Só o governador é que pode demitir. Mas 2 candidatos à reeleição tiram só casquinha, né? O candidato à presidência da República, Fernando Henrique, e o candidato a senador, José Sarney. Claro, todos políticos, né, Mônica? Que beleza. Obrigada, Ana. Taxa de desemprego. A seguir, no Jornal da Globo, o fim da estabilidade para o funcionário público passa ou não passa? E a frustração de um povo no dia em que o presidente da República apareceu no Oiapoque. E a porta acaba frustrada. O encontro aconteceu do outro lado da fronteira. Os 15 mil habitantes de Oiapoque prepararam uma festa para receber o presidente. Aulas suspensas, bandeirinhas para as crianças e até um monumento para ele inaugurar. O cenário perfeito para uma grande frustração, porque a visita tão esperada não estava incluída na agenda oficial. Temos que ver a França do Oiapoque, não da França para o Oiapoque, né? Temos que olhar daqui, não de lá para cá. O encontro entre os dois presidentes aconteceu do outro lado da fronteira, em Saint-Georges-de-l'Oyapock, na Guiana Francesa.
O toque de exotismo ficou por conta de Modestine Francis, que é dona do melhor restaurante do lugar. No cardápio do almoço, mutum recheada, uma ave silvestre cuja caça no Brasil é considerada crime inafiançável. O mutum não é proibido para nós. No Brasil é? O Brasil não sabe, a francesa não é proibida. 3 consequências práticas acontecem em função deste encontro. Primeira delas, a população brasileira vai aprender francês nas escolas públicas do Amapá. Aqui na Guiana, as escolas também vão ensinar português para os filhos dos franceses. Mas a maior de todas as consequências é tirar do papel um sonho de 15 anos, a construção de uma ponte ligando o lado francês da Guiana à fronteira com o Brasil. Dos nossos governos que você mesmo, Henrique Cardoso, de presidente do México. A gafe aconteceu ontem em São Jorge de l'Oyapock, na Guiana Francesa. O encontro dos dois presidentes durou cerca de 3 horas e foi encerrado com declarações de simpatia dos dois lados. Fernando Henrique saudou Chirac, agradecendo a hospitalidade em francês. Bem-humorado, o presidente da França lamentou não ser tão culto quanto o colega e não poder encerrar sua fala em português. Mas logo em seguida veio a gafe. Disse que estava feliz em receber mais uma vez o presidente do México. No final, todos se fizeram de desentendidos e posaram lado a lado para uma foto oficial. A gafe do presidente francês foi justificada hoje pelo Palácio do Planalto. Imaginei que fosse o assessor de imprensa do presidente francês que fosse justificar, mas nós somos très gentils. O porta-voz Sérgio Amaral, embaixador, disse que os dois presidentes falavam sobre o México antes do equívoco. De acordo com Sérgio Amaral, o presidente Fernando Henrique não considerou o episódio desabonador para o Brasil. Evidentemente não é desabonador também para o México. No próximo domingo, às 10 no Baldio. O presidente francês Jacques Chirac comete uma gafe ao receber o presidente do Brasil na Guiana Francesa, bem perto da fronteira com o Brasil. Depois de elogiar a cultura de Fernando Henrique, que fala francês fluentemente, Chirac se referiu a ele como presidente do México. Il souligne par là sa supériorité que je ne lui conteste pas sur le plan culturel et je le remercie néanmoins d'avoir tenu à dire quelques mots en français. Je voudrais dire ma joie d'accueillir ici, une fois de plus en France, le président du Mexique. Em menos de 2 dias, o jornal